Graças a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Vamos para mais uma mensagem nesta manhã, da mensagem da Palavra de Deus aos corações, onde o foco são as mulheres. Esse texto dessa mensagem é chamadas para servir. Vamos para o texto de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: Aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Glória a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, este texto maravilhoso vai relatar a história um pouquinho do evangelho a qual Jesus pregava, andavam de cidade em cidade. O texto vai dizer que ele andava de aldeia em aldeia pregando o evangelho, curando a muitos. E este texto vai focar-se nas mulheres que eram curadas por Jesus, mulheres que eram libertas por Jesus. Glória a Deus. O texto vai nos ensinar que essas mulheres viviam uma vida muito difícil, atribuladas, mulheres que eram totalmente usadas pelos espíritos malignos, perturbadas, mulheres atribuladas, enfermas. Glória a Deus. Mas o texto vai dizer que após essas mulheres serem curadas, serem libertas, serem alcançadas pela graça, pelo milagre que Jesus fazia, elas não eram só curadas, eram alcançadas também pelo evangelho do reino, pela pregação da palavra. E após elas serem libertas, serem curadas, elas ficavam tão gratas a Jesus que entregavam os seus restos das suas vidas para o servir. Servir com o quê? Com suas fazendas, com seus bens, com aquilo a qual elas tinham de melhor. Isso é a gratidão a Jesus pelos seus feitos. Glória a Deus, gratidão a Jesus pelos milagres, pela libertação. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, mulher de Deus, mulher que tem um chamado, mulher a qual Deus já fez obras na sua vida, mulheres que já foram alcançadas por milagres, pela mão, pela misericórdia, pelo amor de Jesus. Você tem um chamado nesta manhã a se posicionar diante de Jesus com gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Hoje não é diferente. O Senhor Jesus nos alcançou com a sua graça, com sua misericórdia, com sua salvação, com libertação, com curas. E este é o tempo em que Deus nos chama para viver os milagres, continuar vivendo os milagres, as maravilhas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vemos neste texto mulheres agradecidas, mulheres que querem se doar para o Senhor Jesus, mulheres que querem se doar na obra de Deus, por gratidão a Jesus, por tudo que Ele tem feito. Eu quero perguntar a você, mulher de Deus, mulher que tem um chamado, mas ainda não se posicionou em gratidão a Deus para servir a Jesus com os seus bens. Eu quero dizer a você o que você tem feito para agradecer a Deus
por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem feito na tua história, no teu casamento. Glória a Deus, você tem um chamado e não importa, aleluia, o chamado que você tem, o importante que você faz parte e é importante no reino dos céus, no reino de Deus. São mulheres chamadas, não importa se o teu chamado é no diaconato, se o teu chamado é no pastorado, se o teu chamado é em servir, não importa se o teu chamado é somente no louvor, na adoração, na pregação, na oração, não importa se o teu chamado é na regência, se o teu chamado, aleluia, é somente em ajudar o próximo, em entregar, em fazer missões, não importa qual seja o teu chamado, o teu dom, querido, o importante, aleluia, é que você nesta manhã está sendo convocada para servir a Jesus na excelência da sua glória, na administração, em servir, em auxiliar o reino de Deus, aleluia, glória a Deus. Nesta manhã o Senhor Jesus te chama, você que está prostrada, a você que não quer fazer a obra de Deus porque se acha muito pesado, acha muito difícil. Querido, foque na glória, foque no reino, foque na excelência de Deus, foque em ser grata a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo esposo, pelos filhos, pela casa, pelos seus bens. Honre a Deus com seus bens. Talvez você tenha dito, eu não tenho tanto assim para se doar, mas o pouco que você tem, você vai fazer a diferença no reino de Deus. O texto vai dizer que mulheres que eram curadas, mulheres que eram libertas, mulheres que eram gratas a Jesus, e elas serviam a Jesus, auxiliavam a Jesus com seus bens. Eu quero te perguntar nesta manhã qual o seu bem que você tem servido, que você tem e não tem servido a Jesus. Que nesta manhã você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Deus, usa-me na tua obra, me capacita na sua obra, porque eu quero ser um vaso de valor, eu quero servir-te por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. Glória a Deus. Talvez o Senhor te resgatou do mundo de pecado, do mundo de enfermidade. Talvez Jesus te curou do câncer, te curou de enfermidade, te libertou. O que você está esperando, aleluia, para ser grata a Ele? Como que você pode agradecer a Ele, servindo a Ele na excelência, na obra do Senhor, na pregação do Evangelho, auxiliando a obra do Senhor, os servos do Senhor. O texto vai dizer que essas mulheres auxiliavam a Jesus. O texto vai dizer que Jesus ia de cidade em cidade com seus discípulos. E o texto vai dizer que mulheres também iam juntamente com eles para auxiliar. Eu sei que existem mulheres que têm dificuldade de auxiliar. Existem mulheres que elas querem alcançar os altares, mas não querem primeiro passar pelo processo de auxiliar, de servir. Glória a Deus, querida. Você precisa entender que no reino de Deus existe degraus para subir. Primeiro existe o processo do vale da provação. Para ser exaltada, para ser colocada no altar, primeiro é necessário você passar pelo processo de serva, de auxiliar. Se você tem um chamado para ser pastora, ser missionária, querida, primeiro passe pelo processo de servir. Comece servindo por baixo, comece se auxiliando. Glória a Deus, porque ninguém ganha destaque, aleluia, sem antes primeiro passar pelo processo de aprendizado, porque com Deus é assim. Primeiro você tem que passar pelo processo de aprendizado.
de preparação para alcançar os altares. Deus quer usar todo mundo, não só os homens, mas Deus quer usar as mulheres também, porque as mulheres têm desejo no coração de fazer a obra de Deus, e Deus não dispensa ninguém. Não entre neste negócio que você não pode, que você é mulher, que você é limitada, não. Deus nesta manhã te chama, vem, filha minha, vem, porque quero te usar, porque você também é preciosa para mim, mas faça tudo com humildade, faça tudo com simplicidade. Não deixe que a arrogância venha subir a sua cabeça, não deixe que o cargo, que o dom, que o poder te suba a cabeça, não, seja humilde, seja simples, seja modesta, seja moderada, seja serva, aprenda, aleluia, a ser submissa, aprenda a ser auxiliar, aprenda a reconhecer destaques, aprenda a reconhecer lideranças. Deus nesta manhã te diz, mulheres chamadas para servir. Você foi chamada para servir, sim. Quem disse que você não foi chamada, que você tem que ficar num canto, que você tem que ficar jogada de lado, está muito enganado. Deus nesta manhã te diz, você, mulher, foi chamada também para servir. Glória a Deus, porque o texto vai dizer que Jesus andava de cidade em cidade com seus discípulos. E o texto vai dizer que algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, curador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam a Jesus com suas fazendas. Glória a Deus. O texto vai dizer que os discípulos andavam com Jesus pregando o evangelho. O texto vai dizer que as mulheres também andavam para auxiliar os discípulos, para auxiliar a Jesus, glória a Deus, para servir a Jesus na hora da alimentação, na hora do descanso. Glória a Deus, você, mulher de Deus, você tem um chamado, não importa se é na oração, não importa se é na visitação dos lares, não importa se é na pregação, se é no louvor, se é no meio da música, se é no meio, aleluia, em dirigir um culto, glória a Deus, não importa se é orar pelos doentes, não importa, o importante é que você tem um chamado para servir a Jesus, para servir a Deus, para servir ao reino de Deus. E Deus nesta manhã te chama, se posicione, porque você também foi chamada para servir. E não permita, não deixa que ninguém venha impedir o teu chamado, porque você, mulher, também nesta manhã está sendo chamada para servir a Jesus, para servir o seu reino. Você é mais do que vencedora, você também é capacitada, você é bem-vinda ao reino de Deus. Mulheres chamadas para servir. Que Deus te abençoe poderosamente.